Oi pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Um programa cheio de propósitos, feito para inspirar muitas famílias. Hoje no programa vamos falar sobre carreira e maternidade. Será que essas duas coisas combinam e dão certo? Vamos saber disso hoje. Ser mãe, por si só, já é uma carreira que demanda muitos desafios e aprendizados. Mas quando juntamos a maternidade com os nossos sonhos profissionais, geram muitas dúvidas, renúncias, receios, culpas e, é claro, também muitas conquistas. Para esse assunto, eu trouxe a mentora de mulheres. Ela também ajuda a impulsionar muitas mães na carreira. Eu estou falando da Thaís Saraiva. Thaís, seja muito bem-vinda aqui no programa. Obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite para conversar sobre esse tema tão importante. Com certeza. Para a gente começar, então, primeiramente, eu queria que tu te apresentasse e também nos contasse um pouquinho, assim, da tua história e também do teu trabalho. Tá bom, vamos lá. Bom, eu comecei na minha carreira, né, no universo de marketing e RH, e por muitos anos, por 10 anos, eu trabalhei numa empresa de tecnologia nessa área. E eu tive a Rafa, minha primeira filha, ainda nessa empresa, quando eu era diretora de RH lá. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a maternidade lá foi muito bem recebida. Mas em algum momento me fizeram uma proposta para ir para São Paulo, a empresa estava crescendo lá. E naquele momento não fez sentido para o meu contexto, eu tinha rede de apoio aqui, né, Rafa pequenininha. E quando eu saí da empresa, eu decidi empreender. E o meu primeiro negócio foi um e-commerce de enxoval de bebê. E aí eu entro um pouco mais nesse universo materno. Comecei a atender grávidas por todo o Brasil, mulheres brasileiras morando fora também. E já tinha a Rafa, depois engravidei do Dudu ainda com o negócio. E percebi que as dúvidas das mulheres, elas iam muito além do enxoval, né? O universo materno, ele abre um mundo todo desconhecido, né? Então eu comecei a pensar como ajudar mais essas mulheres além do enxoval, além daquelas dúvidas de o que comprar no enxoval do bebê, que é um momento mágico, maravilhoso. Mas eu comecei a pensar no depois, e aí o puerpério e todas as mudanças e transformações que chegam com a maternidade, que eu já tinha vivido na pele e que eu percebia que era um desafio para a grande maioria das mulheres, né? E do e-commerce surgiu a ideia do Benditas Mães, né, que é uma plataforma de conteúdo justamente sobre maternidade. E aí, unindo a minha trajetória como RH, né, a universo materno, eu comecei a realmente ajudar mais as mulheres nesse quesito da carreira, né, que é algo também que, como tu abriu o programa falando, muda muito depois da maternidade. Com certeza. Então agora a gente vai entrar num quadro de perguntas. Tá? Então, por que realmente tu quis ajudar muitas mulheres, né, sendo uma mentora de mães? Bom, um pouco do que eu falei, né, vivenciando e em contato com milhares de mães todos os dias pelas redes sociais, eu percebi que a gente quase não é preparada para toda essa transformação. Muito se fala em como é que a gente tem que se cuidar durante a gestação, como é que a gente tem que se preparar, muitas vezes, para dar o primeiro banho, para cuidar do umbigo do bebê, o sono, a amamentação. Hoje em dia melhorou muito, tem muita informação, né? Mas pouco se fala sobre toda essa transformação que acontece nas nossas relações, casamento, nas relações de amizade e na profissão. E aí eu percebi que existia uma lacuna, né, de como a gente falar mais sobre isso, preparar as mulheres para esse outro lado da maternidade, que eu costumo dizer que é tão deliciosa quanto ela é desafiadora, né? Então eu comecei a entender que, assim como eu tinha passado por muitos desafios, né, e aí eu sempre digo, a gente tem um filho, eu tive o segundo, o Dudu não era igual a Rafa, ele não dormia, eu tive que buscar informações sobre isso. Quando eu tive a Rafa, eu estava trabalhando no mercado corporativo, CLT, com o Dudu eu já empreendia desafios diferentes. E eu vi que com essa minha experiência, com esse olhar, eu poderia ajudar essas mulheres que estavam passando por desafios parecidos com os meus e que, de repente, não tinham apoio, né, não tinham onde buscar uma orientação. E aí surgiu a ideia de começar a mentorar essas mulheres. Então, na verdade, é uma plataforma onde tu
guia todas as mulheres. Então, tu só tá focada nisso agora. Só focada nisso agora. Eu, na verdade, no Benditas, que cresceu muito nas redes sociais, eu comecei a focar nas redes porque eu vi que era ali que as mães estavam, né? Não dá pra fugir muito disso, né? Não dá pra fugir muito disso. A gente até iniciou com aplicativo e tal, mas na verdade, a gente tá com o celular na mão nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Eu via que ali eu poderia trazer um conteúdo que fosse relevante, que trouxesse a maternidade real, né? Porque a gente não pode romantizar demais a maternidade. Não é, às vezes me perguntam, é desencorajar ter filhos? Não é sobre isso. Eu sempre falo o quão delicioso é. Mas se a gente não se preparar, se a gente não preparar as mulheres que vão entrar nesse universo, nessa jornada, os desafios eles vão ser mais sofridos, vão ser mais doídos. Quando a gente se prepara, quando a gente tem apoio, quando a gente sabe que nem tudo vão ser flores, que o puerpério é delicado, que as coisas vão mudar, a gente tem muito mais chance de ter sucesso, né, nessa trajetória, nessa jornada. Tá, e me diz tu, como mãe, como é que tu conseguiu equilibrar a maternidade com a carreira? Eu sempre digo, Dani, essa é uma das coisas que eu bato muito, assim, que equilíbrio é algo impossível, assim, né? A gente busca equilibrar, mas a gente tem que ter a consciência de que esse equilíbrio não é harmonioso. Tem horas que vai pender mais para um lado, horas para o outro. Então, a gente ter essa consciência de que, vamos lá, eu tenho uma fase, um sprint no trabalho, um projeto muito importante que eu tenho que me dedicar bastante. Talvez, naquele momento, eu vá deixar a maternidade um pouquinho mais de lado do que eu gostaria, né? Ou do meu dia a dia normal. Tô com algum, por exemplo, agora mesmo, tá? Semana de provas da Rafa. A Rafa, minha mais velha, tem 14 anos. Então, semanas de prova, eu ajudo. Então, assim, eu fico dando aquele suporte um pouco maior em casa para ela e tal. Eu tenho que me dedicar um pouco mais para a maternidade. Então, a gente ter essa consciência de que o equilíbrio perfeito não existe, acho que já é meio caminho andado. E também a gente entender que não dá conta de tudo, né? Isso eu acho que é algo muito importante e que a gente vai fazer algumas escolhas e algumas renúncias. Então, é o que eu faço. Thaís, tu tem alguma receita mágica? Não. Tu não te culpa? Não, às vezes eu me culpo, né? E normal, a gente tem que... sobre isso que a gente vai falar. Aprender a lidar com isso, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, é tendo essa consciência de que equilíbrio perfeito realmente não existe. E tu já pensou em desistir da tua carreira, te dedicar mais na maternidade? O que te deixou firme nesse caminho? Bom, eu lembro direitinho do episódio de que quando eu estava ali prestes a voltar da licença maternidade, né, com a Rafa, minha primeira filha, licença de 4 meses, mais 1 mês de férias naquela época. E começou a bater aquele sentimento, será? Ela é muito pequenininha, vou ter que deixar ela... A minha escolha, a minha opção naquele momento foi escolinha, né? Vou ter que deixar ela o dia inteiro na escolinha. E eu lembro que, na época, o meu chefe, que era o dono da empresa, me ligou e me perguntou se eu podia voltar um pouco antes das férias, porque ele estava precisando de mim. E naquele momento eu disse, eu não sei se eu consigo. E eu pensei muito em, de repente, não voltar. E aí, na época, eu negociei, eu vou voltar, mas volto meio turno, volto um pouco antes, volto meio turno, adapto ela na escolinha e vamos ver como é que vai ser. E graças a Deus foi tudo bem, foi super tranquilo, entre aspas, é claro que a gente sente, tem toda aquela separação ali com o bebê, mas eu sempre digo, assim, que a gente não pode tomar uma decisão, muitas vezes, assim, no calor da emoção, a gente tem que pensar. E eu acho que o que me fez ficar forte e não desistir foi pensar assim, eu vou voltar. Se eu não aguentar, se eu não conseguir, tudo bem, eu mudo a minha decisão. Acho que isso me deixou mais tranquila para dar esse passo. Né, porque essa volta do trabalho realmente ela é muito difícil, muito, muito, muito. Eu sei por mim, né, que eu acabei me descobrindo, né, também na maternidade e a minha vontade de trabalhar não vinha nunca. Eu amava o que eu fazia, né, que eu sou fisioterapeuta, mas a vontade não vinha e eu, meu Deus, sabe? Aquela vontade de tu tá sempre com o nenê, né, e aí tu deixar o teu filho, né, tão pequenininho na responsabilidade de alguém, ou já desde cedo, né, quem tem licença de maternidade, ter que voltar e deixar na escolinha, é muito difícil, né, pra uma mãe, é muito, muito, muito. Então agora eu quero te perguntar, quando tu faz essa mentoria com as mães, qual é a culpa que tu mais escuta delas?
Eu acho que muitas vezes é um misto, né, de sentimentos e sensações ali que levam à culpa, mas eu acho que a maior culpa, se a gente for tentar enquadrar ali esses sentimentos, é o não estar completa muitas vezes em nada. Então, assim, se eu fico só em casa, se eu decido, na verdade, dar uma pausa na carreira, eu me culpo porque eu pausei a carreira, ou porque eu não estou financeiramente atuando no contexto da família, ou porque eu não estou me realizando profissionalmente. Se eu volto a trabalhar e eu tenho que abrir mão de tempo com os filhos, eu acabo me culpando porque eu estou perdendo alguma coisa, alguma reunião da escola, alguma questão. Se eu volto a trabalhar e é algo flexível, muitas vezes acontece de eu me atrasar na escola, ou eu atrasar para uma reunião, enfim. O que eu vejo é que a gente está sempre com aquela sensação de que está devendo em algum lado. Sabe? Eu acho que essa é a maior culpa, assim, que eu vejo a culpa mais comum, né, entre as mães. Sim, e é muito engraçado, né, porque antes da gente não virar mãe, a gente não tem ideia, né, de toda essa dimensão que se torna quando tu é mãe, né. E eu vejo que cada vez mais a gente conversando entre mães, todo mundo se entende, né, ai, não é só comigo. Que alívio, né? Porque a gente já acaba se culpando e acaba nem comentando certas questões, né? Com medo de julgamentos, com medo, né, da sociedade que fica cobrando e, enfim, muitas coisas, né? E, enfim, é sobre isso que a gente vai falar agora. E eu quero te perguntar também pelo seguinte, como que tu faz na tua mentoria, assim, para essa mãe se libertar dessa culpa? Eu acho que o ponto que tu trouxe sobre a gente conversar com outras mães e abrir o que acontece nos bastidores ali, que nem tudo, né, é aquele recorte que a gente vê nas redes sociais muitas vezes, já faz um bem danado, assim. Na mentoria, eu trato muito essa questão de que a gente não tem que dar conta de tudo, de que nós somos humanas e principalmente de que a cada escolha é uma renúncia e que a gente tem que estar consciente disso. Então, quando a gente opta por voltar a trabalhar e daqui a pouco deixar o filho ou com uma babá ou na escolinha, etc., a gente tem que estar consciente de que a gente está abrindo mão de um tempo com os filhos, mas que isso não quer dizer que a gente não vai ter tempo de qualidade também, né? Quando a gente está em casa, quando a gente tem esse momento família. E quando a gente opta por pausar a carreira, a gente talvez esteja abrindo mão de uma realização que pode ser momentânea, depois a gente pode voltar a se realizar, a se reencontrar como profissional e ganhando aquele tempo maior. O que eu trago muito para as minhas mentoradas é que a gente não pode cair na armadilha da comparação, né, Dani? Que as redes sociais, elas têm algo de muito bom quando a gente vê conteúdos em que a gente consegue se acolher ali. Poxa, não sou só eu que passo por isso, mas ela também traz um fator comparação. Nossa, eu olho lá e ela dá conta de tudo, ela faz tudo. Mas, na verdade, a gente está vendo um recorte, né? Não, e a gente também acaba comparando com pessoas que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Tu vê ali uma blogueira super famosa que tem toda uma estrutura, que tem dinheiro, que tem babá, que tem, bom, rede de apoio, né? Não, sem julgamentos, né? Óbvio, eu acho que rede de apoio deve existir, que é muito importante para as mães, né? Mas eu acho que a gente acaba vendo ali uma ilusão que não faz parte da tua realidade naquele momento, de repente, né? A pessoa só vai postar coisas lindas, maravilhosas, e, né, tu não pode te identificar com aquilo. Exatamente. Então, esse é um ponto muito incomum na mentoria, a gente entender o contexto de cada uma, né? E entender que não existe um padrão, não existe uma regra. Eu posso querer ter uma carreira de sucesso sem abrir mão, daqui a pouco, de uma flexibilidade. E o que é o sucesso para cada uma? É diferente também, né? Então, é trazer... Na mentoria eu faço muito isso, é muito individual. Não existe uma receita de sucesso que vai dar certo para todas as mães, né? E tu escuta de muitas mães, assim, que elas acabaram não se identificando mais, não se reencontrando depois dos filhos? Muito, porque eu acho que a vida muda muito, né, Dani? Então, o que eu costumo dizer? A gente não pode ficar tentando se reencontrar, a gente tem que se reinventar. Porque muitas vezes aquela versão da Thaís, da Dani, ficou lá, né? Porque a gente mudou. As nossas prioridades mudaram, o nosso contexto mudou, o nosso tempo mudou. Então, a gente
entender que a gente pode se reinventar, que a gente pode ter uma nova escolha profissional, que faz muito mais sentido, talvez, com o nosso contexto de hoje, eu acho que já tira um peso dos ombros, porque senão a gente fica tentando buscar aquela versão e não precisa. Eu acho que a gente pode entender isso, eu posso me reinventar, eu posso me redescobrir uma nova mulher, uma nova profissional, e agora com o contexto tão importante da maternidade, né? E Thaís, tu acha que é possível uma mãe ser presente e ao mesmo tempo não abdicar da carreira e continuar sendo ambiciosa profissionalmente? Tu acha que, não o equilíbrio, né, que a gente comentou como antes, mas tu acha que é possível? Eu acho que é super possível, desde que a gente tenha esse entendimento, essa consciência de que em alguns momentos eu vou escolher algo e renunciar, né, a algo. Então, assim, eu tô com um projeto muito importante que faz parte da minha realização, do que eu tô buscando para minha vida profissional. Talvez eu precise de uma rede de apoio um pouco maior naquele momento, eu preciso buscar construir essa rede para que meus filhos, né, não sintam tanto. E que eu vou sentir mais saudade, daqui a pouco eu vou, por exemplo, viajar para um projeto de trabalho, eu vou sentir saudade, mas que o mais importante é eles estarem bem. E o tempo de qualidade, ele não é necessariamente o de quantidade, né? Eu sempre falo para aquela mãe que está se culpando porque está trabalhando, que ela estar o tempo inteiro em casa, mas não estar feliz, não estar bem, não necessariamente vai ser um tempo de qualidade com os filhos, né? Sim, e que dicas tu daria para uma mãe que quer voltar, né, para o seu ambiente de trabalho, ou realmente ela quer se reinventar? Que dicas, sim, tu daria para essa mãe? Eu costumo falar bastante que a gente tem que, muitas vezes, nesse processo aí de se redescobrir, seja voltar para sua área de atuação, seja fazer uma transição de carreira, começar a empreender, que a gente sabe que muitas mulheres começam a empreender depois que se tornam mães, né? A gente tem que, primeiro, resgatar os nossos talentos, né? Porque às vezes a gente dá aquela bagunçada com a maternidade, meio que não sabe mais quem é. Então a gente tem que resgatar esses nossos talentos e olhar para os novos, né? Porque eu costumo dizer, a maternidade, ela nos traz soft skills aí, que se o mercado como um todo tivesse um olhar um pouco mais atento para isso, a gente ia ter muito mais portas abertas, né? Porque, pensa, uma mãe, ela é líder de gestão de conflitos, de trabalho em equipe, de uma série de questões que são muito valorizadas e que passam despercebido. A gente muitas vezes não ouve falar. Então, assim, é se apoderar desses talentos, né? Revisitar os que a gente já traz na nossa bagagem, mas também todos os novos, porque a maternidade é realmente transformadora e isso faz com que a gente se torne profissionais muito mais completas. Bom, tu falou ali, né, dessa carreira, né? Que mudanças tu acha que deveriam ter, assim, nesse processo, né, de contratar uma mãe e que são fundamentais? O que eu vejo muito, assim, Dani, conversando com as mães e acompanhando empresas, né, que tem muita coisa que é só teoria ainda, infelizmente, né? Então, o que a gente encontra aqui na prática? Legal, tem o Dia das Mães, às vezes eu faço palestras e talks em empresas, e quando eu sinto que realmente esse é um assunto que é tratado de forma respeitosa, eu fico muito feliz, mas às vezes eu sei que algumas empresas têm aquilo mais como um proforme, assim, né? Mas o que eu vejo? Que se na prática a empresa entende, acolhe a maternidade, os líderes têm que ser treinados para isso, porque não adianta a empresa ter essa cultura e não trabalhar as lideranças, porque no meu dia a dia, a mãe que vai ter que sair mais cedo para buscar um filho na escola, para uma apresentação, etc., ela vai falar com o líder. Então, se aquela cultura que existe na empresa, ela não está nas lideranças, na prática não vai funcionar, ela vai sofrer preconceito, ela talvez não seja promovida em função da maternidade. Então, eu sempre digo que as empresas têm que ter esse olhar como cultura, mas que ele também tem que descer, tem que fazer com que as lideranças estejam preparadas também para acolher, que é muito menos sobre o cartão ponto e muito mais sobre resultado. E aí eu sempre digo, eu tenho certeza que as mães, elas se desdobram muito mais, porque elas têm uma motivação muito maior, né? Então, por mais que elas
precisem de uma certa flexibilidade maior, elas com certeza vão entregar resultado. Sim. Porque elas sabem que muitas vezes elas vão ter mais dificuldade numa entrevista ou numa promoção, porque ainda a gente vê muito preconceito, né? Então, eu acho que cada vez mais empresas terem esse olhar atento, e eu acho que a gente está caminhando, tá? Eu já vejo com bons olhos. Tem empresas, por exemplo, que tem já licença parental, então o homem também tem licença de 4, 6 meses. Isso é muito bacana, porque faz com que a mulher tenha todo o apoio naquele momento, né? E o pai realmente esteja presente também. Mas eu acho que é isso, é ter a teoria, mas praticar muito mais. Mas sabe que eu vejo que tem, quando ainda tu tá ali, né, tu tem aquela licença, que tem aquele tempo, né, tu ainda tá amamentando muitas vezes, né, e tem muitas empresas que, graças a Deus, já tem um cantinho assim que tu pode ir lá, tirar leite, né, mas é pouquíssimas lugares que tu vê isso. Né? Empresas não maiores. ter suporte, né? Não ter esse suporte assim para mãe. Agora, né? Eu tenho um grupo de mães que elas tiveram que voltar, enfim. Então isso vinha direto. Pá, gente, por que não tem um ensino? Sabe? Ninguém entende. Todo mundo já fica te olhando com cara feia quando eu vou lá. Tipo, eu tenho que tirar o meu leite. Meu peito tá estourando, tá doendo. Eu tenho que tirar o leite. E muitas vezes todo mundo assim que não entende isso te olha com cara feia, né? Então assim. Ainda tem muito preconceito, né, nessa questão, infelizmente. Ainda tem muito. E é por isso que eu digo, essa cultura, ela tem que ser disseminada, porque é isso, é para alguém não olhar com cara feia quando uma mãe estiver ali amamentando. A gente ouve, por um lado, todo esse estímulo à amamentação, mas se por outro não tem ambientes, né, que acolham de verdade, fica só na teoria, né? Então, tu acha que por ser mãe pode impactar positivamente ou negativamente na carreira? Eu te diria que ambos, né, impacta negativamente justamente por todo esse preconceito, por essa falta muitas vezes de informação, né, que existe. Então, quando a gente tem uma empresa que não tem realmente programas, que não tem ações voltadas à maternidade, ou que ela tem isso como cultura, mas que ela não dissemina, vai impactar negativamente, porque um RH não vai estar preparado para uma entrevista, o processo seletivo ele vai ter um viés, né, de que aquela pessoa tem que estar 100% do tempo disponível, que uma mãe não está 100% disponível, então ela não vai passar naquele processo. Uma liderança não vai saber tratar com esse talento, né, tirar o melhor, extrair o melhor de uma mãe, mesmo que ela não esteja lá batendo ponto todo dia naquele horário. Então, sim, impacta negativamente. Mas, como eu falei, se as empresas tivessem esse olhar mais atento, elas com certeza veriam que a maternidade impacta muito mais positivamente na prática, quando a gente desenvolve esses soft skills que agregam demais. Existem estudos que trazem como positivo a presença de mais mulheres e mais mães diretamente no resultado das empresas. Thaís, que conselho tu daria assim para uma mãe que está assim, ó, sobrecarregada, numa exaustão e acha que não está dando conta de tudo, né? Mas ao mesmo tempo ela tem que ir trabalhar enfim, não está conseguindo dar conta de tudo, mas tem que dar conta de tudo. Que dica tu daria para essa mãe? Eu diria que ela tem que ter consciência de que o dar conta de tudo, muitas vezes, é aquela ilusão que a gente tem que é super heroína e que a sociedade acaba trabalhando e a gente... Ela tá numa exaustão, mas não pode parar. Não pode parar, né? O que ela tem que entender muitas vezes é que, às vezes, paradas estratégicas, né? E o que é uma parada estratégica? Às vezes é assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar os filhos, mas naquele momento em que talvez eu vá arrumar a casa, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Sabe, às vezes são 10 minutos que mudam o dia, é um café com uma amiga no meio de uma rotina louca que dá aquela viradinha de chave. Que a gente pensa assim, mas eu não posso, eu tenho que produzir, eu tenho que dar conta de tudo. Não, às vezes tu recarrega as energias, dá aquele reset importante que vai fazer toda a diferença. Dar uma pausa, uma respirada. Ler um livro, assistir uma série, enfim, tomar um café, às vezes... faz toda a diferença. Que a mãe fica com tanta coisa na cabeça, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Meu Deus, mas eu não vou dar tempo. A lista é interminável, né? É interminável. Se tu for ver mesmo, lá não termina nunca, né? Tu sempre tá devendo. Tu tá sempre devendo e ela sempre vai estar reiniciando. Então, se a gente não entender que aquela paradinha pode ser importante, que a gente talvez produza com muito mais energia depois daquelas paradas estratégicas...
Agora a minha última pergunta seria assim, qual a transformação mais bonita que tu já viu numa mãe nas tuas mentorias? Olha, eu vim pensando assim, né, no tema e eu não consigo dizer uma, assim, porque eu acho que eu vejo muitas transformações em comum. Então, assim, com contextos e maternidades completamente diferentes. Então, a mentorada que mora em Londres, nos Estados Unidos, a que está aqui do meu lado, que às vezes eu faço presencial, enfim. O que eu vejo de muito em comum? Algumas não sabem se querem voltar da licença, né? Estão vivendo aquele conflito. Outras estão trabalhando, mas não querem mais viajar, querem ter outro filho. Outras querem começar a empreender. Enfim, são contextos muito diferentes. 1, 2 filhos, né? Mas o que eu vejo de muito comum, assim, que elas vêm com o foco da carreira. E o mais bacana, o mais bonito, é que a transformação acontece geral, assim, porque a gente acaba trabalhando a realização pessoal, acaba trabalhando a autoconfiança, autoestima. Então, aquela mulher, naquele momento que se vê meio perdida na carreira, na verdade, ela se reinventa e se reencontra de várias maneiras, porque ela entende, naquele momento, pensando assim, ó, chegou minha hora, eu quero me realizar, de que ela é mulher além da mãe, isso eu falo bastante, e que isso não a torna menos mãe. Então, que a gente pode, sim, ser uma ótima mãe, mas ter o nosso espaço também como mulher. Então, acho que essa é a transformação que acaba acontecendo junto com a transformação da carreira. Sim, descobrir quem realmente tu é. Sendo mãe, sendo profissional, isso que importa, né? Isso aí. O que a gente gosta, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo, a gente já não sabe mais o que gosta, né? Vive tanto em função dos filhos. Que lindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Dani. Thaís, então quero te agradecer por essa conversa muito inspiradora, que com certeza aqui tu trouxe muitas informações muito importantes que vão ajudar muitas mulheres, muitas mães. Então quero te agradecer a tua presença aqui no programa e seja muito bem-vinda, né, nos próximos também para falar de outros assuntos. Super obrigada e conta comigo, Dani. Então tá. Pessoal, então eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Seja você uma mãe que voltou ao trabalho poucos meses depois do parto, ou decidiu pausar a carreira por um tempo, ou que já está redescobrindo sua identidade, saiba que nenhuma dessas escolhas define por completo. A maternidade não apaga quem você é, ela te transforma, te desafia e muitas vezes te reconecta com forças que você nem sabia que tinha. Talvez você esteja tentando conciliar reuniões com amadas, talvez esteja empreendendo no meio dos cochilos do bebê, ou talvez esteja apenas tentando entender qual o próximo passo. Tudo isso é válido e digno. Aqui no Mãe Sem Culpa, a gente acredita que a mulher não precisa se anular para ser mãe, e nem se envergonhar por continuar sonhando, criando e crescendo. Trabalhar não faz de você ser menos mãe. E querer passar mais tempo com seu filho também não faz de você menos profissional. A vida é feita de fases, e nessa fase o que importa é que você escolha o que faz sentido para você. Com liberdade, sem julgamentos e, acima de tudo, sem culpa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Obrigada. Obrigada.